Olá! Nesta aula de número 71, o nosso assunto é sintaxe, sujeito e predicado. Nós agora vamos iniciar um estudo de um novo aspecto da gramática, que é a sintaxe. Até então, todo o nosso estudo estava baseado na morfologia, que eram as classes de palavras, aquelas 10, o substantivo, o artigo, o advérbio, o verbo, o pronome e por aí vai. Nós agora vamos adentrar na sintaxe, que é um outro aspecto da gramática. São vários os termos sintáticos. No seu caderno você tem anotado quais são esses termos, foi passado lá no início do ano. E nós vamos, assim, nesta aula, dar alguns conceitos básicos para que você vá fazendo um estudo mais seguro da sintaxe dos termos da oração. Então, vamos começar. Para isso, nós vamos resgatar alguns assuntos, alguns conceitos, algumas informações já tratadas em aulas anteriores. Vocês lembram que eu já disse em momentos anteriores que a morfologia e a sintaxe estão sempre juntas. Lembrando que morfologia é a classe de palavra, enquanto que a sintaxe é a função dessas palavras na oração. Então, por exemplo, quando eu estudei pronome com você, eu falei de sintaxe. Quando eu falei de verbo, eu falei de sintaxe. Como agora o nosso estudo é exclusivamente sintaxe, eu vou ter que falar também de morfologia. Então, esses dois termos, esses dois aspectos, esses dois elementos, ou essas duas formas de estudo, a morfologia e a sintaxe, elas estão sempre juntas. Quando nós falamos de sintaxe, 5 aspectos ou 5 informações, elas são importantes. Primeiro, sintaxe eu só consigo fazer em orações. Eu já falei o que é oração para você em outros momentos. Oração é todo enunciado que contém verbo. Se tiver verbo é oração, então eu consigo ver a sintaxe dos termos, eu consigo fazer uma análise desses termos. Agora, se não tiver verbo, não é oração, então eu não consigo fazer sintaxe. Por exemplo, um bom dia, um olá, um alô, um tchau, isso tudo são mensagens frasais, são frases, não tem verbo, não é oração. Então eu não consigo fazer a sintaxe dos termos. Então lembre-se sempre disso. Para eu fazer a sintaxe, a análise sintática, sintaxe ou análise sintática é a mesma coisa, eu tenho que estabelecer ou verificar a relação que as palavras têm umas com as outras dentro de uma oração. A partir dessa relação entre as palavras, eu vou chegar à função da palavra. Agora, eu não posso perder de vista a que categoria que aquela palavra pertence. Qual é a classe dela? O que ela é? Ela é um substantivo? Ela é um advérbio? Ela é um adjetivo? Porque isso é de fundamental importância. E eu também não posso perder de vista a semântica dos termos. O que é a semântica mesmo? Significado dos termos, o sentido que eles têm. Agora, essas 4 questões aqui, a relação entre as palavras, a função da palavra, a classe de palavra, a semântica dos termos, elas estão interligadas. E isso tudo nós fazemos ao mesmo tempo. No nosso estudo de morfologia, por exemplo, nós pensávamos no sentido dos termos, semântica, na relação entre as palavras e para chegar à classe dela. A única coisa, muitas vezes, que nós não fazíamos era exatamente a função dela ali. Mas, às vezes, é função também, mas num outro aspecto. Agora, nós vamos ver o aspecto sintático. Lá nós vimos a função no aspecto morfológico. Aqui será no sintático. Claro que aqui, no começo, é sempre muita teoria, mas com os exemplos, né, vai ficando mais fácil. Vamos seguindo? Vamos relembrar esse conceito aqui, que isso você não pode perder de vista. Análise sintática eu só consigo fazer em termos oracionais, em oração. E para ser oração, o que tem que ter mesmo? Verbo. Não se esqueça disso. O verbo é a palavra-chave e é o ponto de partida para um estudo sintático.
Vai ter um momento, por exemplo, que você vai precisar analisar a sintaxe de um adjetivo. Adjetivo não tem nada a ver com o verbo, mas para que você possa analisar aquele adjetivo, o seu ponto de partida será sempre o verbo. Não tem como. Às vezes, quando você ainda não está assim totalmente dominando o conteúdo, você vai precisar de um passo a passo. Depois fica muito mais fácil, é automático isso. Mas o verbo é sempre o ponto de partida. Pode ter certeza em quaisquer circunstâncias, seja dominando ou não dominando tanto assim o assunto. Vamos seguir? Bom, na gramática tradicional, existem 3 tipos de termos, mas não se preocupe com isso, isso é só uma informação, é apenas informação, não é nada que vá dificultar ou facilitar o seu estudo, é só para você saber, porque às vezes você vai também pesquisar em outras fontes ou sites e você pode ver isso e ficar meio perdido. Então, para não acontecer isso, eu trouxe essa informação. Quando a gente fala de gramática tradicional, nós estamos falando daquela gramática cheia de regrinha, tá? Ela traz 3 tipos de termos, o termo essencial, o integrante e o acessório. Bom, de acordo com esse conceito aqui, o que ela diria, a gramática tradicional? Que o termo essencial é aquele que não pode faltar nunca, é uma coisa essencial. Ar, por exemplo, é essencial para nós seres humanos. Sem ar, nós morremos. Alimento é essencial. Agora, aquilo que a gramática tradicional traz como essencial, às vezes não vai ter. Então, é só informação, tá? Termos integrantes são aqueles que vão montando a oração. Só que, às vezes, um termo essencial também monta a oração. Acessório, por exemplo, minha pulseira é acessório. Eu posso tirar, que não vai fazer diferença nenhuma. Serve para, vamos dizer assim, enfeitar. Mas nem todo termo acessório é exatamente isso. Então, quando a gente fala de gramática tradicional, ela traz isso como um conceito rígido, mas que na prática não é bem assim que funciona. Então, a gente deixa um pouquinho essa gramática tradicional de lado para poder entender esses termos de maneira mais prática dentro da oração. Seguindo, vamos iniciar então o nosso estudo de sintaxe a partir daquelas informações. Lembra que o nosso ponto de partida é sempre o verbo, ok? Bom, vamos aqui. Toda oração ela vai ser formada por um verbo. Às vezes pode ter uma locução verbal. Só que eu não vou ficar sempre falando, tem verbo ou locução verbal. Verbo, nós vamos generalizar, tá? A oração ela tem verbo, podendo ser locução verbal, não esqueça disso, certo? Bom, o verbo ou a locução verbal, ele sempre se refere a um sujeito, certo? O que é o sujeito? Ele é o assunto que você está falando naquela oração. O verbo, que é o ponto de partida, que é o nosso núcleo oracional, ele sempre se refere a um sujeito que é o assunto. Então, ele está sempre declarando algo a respeito do sujeito, certo? Agora, você sempre faz uma declaração sobre o sujeito. Essa declaração é o predicado. Então, no resumo, via de regra, quando eu falo via de regra, quer dizer, tradicionalmente, é isso. A oração tem 2 termos, sujeito e predicado. Um assunto e o que eu declaro dele. Por que eu falo via de regra? Porque às vezes não vai ser sempre assim. Agora, uma coisa é certa, tá? Predicado sempre vai ter. Sujeito, às vezes não, mas predicado sempre vai ter. Por quê? Porque é no predicado que está o verbo. Então, se não tem verbo, não tem predicado, não tem oração, certo? Bom, para nós fazermos uma análise sintática, para você principalmente iniciar uma análise sintática de maneira segura, vou te dar um passo a passo. 3 passos que são fundamentais. Primeiro, o nosso ponto de partida é localizar o verbo e não se fala mais isso, tá? Verbo ou locução verbal, só que eu não vou ficar toda hora, verbo ou locução verbal, verbo. Tá? Então, a primeira coisa, achar o verbo.
Achou o verbo, o que você tem que achar na sequência? O sujeito, sobre quem o verbo está se referindo, sobre quem o verbo está fazendo uma declaração. Então, achou o verbo? Vamos para o sujeito. E depois, o predicado. Por que isso? Porque, tirando o sujeito, tudo o que restar na oração vai fazer parte do predicado. Não é bem assim, não, mas faz de conta por enquanto que é, tá? Então, achou o verbo, você vai logo achar qual é o sujeito. Para você isolar o sujeito, e aí aquilo que restar da oração ser o predicado. Calma que daqui a pouco vem mais informação nova, tá? Mas por enquanto grava isso. Vamos para um exemplo. Minha cidade tem uma economia baseada na indústria de confecção. Qual a primeira coisa? Achar o verbo. Qual é? Tem. Ok. O verbo tem que fazer uma declaração a respeito do sujeito. Quem é que tem alguma coisa aqui? Minha cidade. É sobre o que eu estou falando. Agora, o que eu estou declarando sobre minha cidade? Que ela tem uma economia baseada na indústria de confecção. Então, tudo aquilo que, isolando o sujeito, restou na oração, vai fazer parte do predicado, certo? Então, o que eu tenho de sujeito? Minha cidade. O que eu tenho de predicado? Tenho uma economia baseada na indústria de confecção. Você está vendo que o verbo ficou dentro do predicado. Vou usar essas cores aqui, tá? Laranjinha para o verbo, verde para o sujeito e o amarelo para o predicado. Vamos para mais um exemplo? E aí eu vou mostrando algumas estruturas de oração que são um pouquinho diferentes. No passado, as pessoas percorriam grandes distâncias a pé. Qual a primeira coisa? Achar o verbo. Lembra que verbo é aquela palavra que nós conjugamos, né? Qual é aqui? Percorriam. Nós temos a forma verbal percorriam do verbo percorrer. Qual a segunda coisa que fazemos? Localizar o sujeito. Quem é que percorria grandes distâncias? As pessoas. Então, as pessoas, são o sujeito da oração. Observa bem, sobrou coisa antes e sobrou coisa depois. O que eu tenho que fazer agora? Localizar o predicado. Qual foi a informação que eu dei? Tudo aquilo que resta na oração faz parte do predicado. Sobrou coisa antes? É predicado. Sobrou coisa depois? É predicado. Ué, mas eu terei então dois predicados? Eles se juntam. As duas partes se juntam. Os dois pedaços se juntam. Então, o sujeito é as pessoas. O que sobrou de predicado? No passado, percorriam grandes distâncias a pé. Você está vendo essa vírgula aqui? Ela não vai fazer diferença neste momento nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma aqui, tá? Porque no passado aqui eu estou dando uma ideia de tempo. Quando, em que momento as pessoas percorriam grandes distâncias a pé. Então, no passado aqui está exprimindo uma circunstância de tempo para o verbo, tem que ficar junto com ele, certo? Então, ó, mostrei uma estrutura lá anterior, que era sujeito na frente, predicado seguindo. E agora aqui, eu tenho um sujeito no meio da oração ali, não meio exatamente fração, né? No meio da oração, com um pedaço de predicado antes e um pedaço de predicado depois. Vamos para mais um exemplo? Caminhei durante 40 minutos esta manhã. Primeira coisa, localizar o verbo. Caminhei. Quem é que caminhou? Caminhei. É localizar o sujeito. É o eu. Mas o eu aparece aqui? Não aparece. Então, nós temos um sujeito que eu sei qual é, que afinal de contas, se eu falo caminhei, sou eu, mas ele não está na oração, ele está fora da oração. Então, essa oração tem sujeito? Não tem. Ela tem, mas ele não está explícito, não está na estrutura dela. O verbo tem sujeito, mas a oração não aparece sujeito aí. Então, o que é o predicado? Se
o que eu isolo de sujeito, tudo aquilo que eu isolo, aliás, se eu faço o isolamento do sujeito, tudo que resta é o predicado, o que é o predicado aí? A oração inteira. Então, a oração inteira vai ser o predicado. Lembra que o eu não estava aqui, né? Então, o sujeito não aparece. Logo, o que é o predicado? Caminhei durante 40 minutos esta manhã, que é a oração inteira. Não é difícil, fácil, não é? Vamos ver mais um exemplo assim? Ontem tivemos uma grande surpresa. Primeira coisa, verbo. Lembra sempre disso, verbo, sujeito, predicado, que é o ter. Tivemos, certo? Agora, o que eu tenho que fazer? Achar o sujeito. O verbo sempre está relacionado ao sujeito, ao assunto. Quem é que teve uma grande surpresa? Se eu falo tivemos, é o nós. Agora, você está vendo o nós aqui? Não. Eu sei que é o nós, mas ele não está na oração. Ele está fora, só está na ideia. O que eu tenho que fazer agora? Já que eu localizei o sujeito, o predicado. Se o sujeito não aparece na oração, o que é o predicado? A oração inteira, certo? Vamos para mais uma estrutura? Joaquim, traga sua tarefa até minha mesa. Primeira coisa, o que nós temos que localizar? O verbo, que é trazer. E agora, quem é o sujeito? Quem você acha que é o sujeito? Lembra que o verbo sempre faz uma declaração a respeito do sujeito. É o Joaquim? Não. O verbo faz referência ao Joaquim. Quem tem que levar a tarefa até a mesa é o Joaquim, mas ele não é o sujeito da oração. Ué, mas por que não? Você está vendo a vírgula aqui? Eu falei ainda agora que naquela oração no passado, vírgula, aquela vírgula não atrapalharia em nada, porque lá era só uma ideia de tempo. Mas observa bem, na hora que eu falo, Joaquim, traga sua tarefa até minha mesa, esse Joaquim, eu estou chamando o Joaquim, eu estou me referindo a ele, eu estou chamando uma pessoa. E lá na regra da gramática, jamais eu separo o sujeito do predicado, sujeito do verbo com vírgula. Então, eu não posso considerar Joaquim o sujeito da oração. Presta atenção no detalhe aqui. Esse traga é um verbo que está no imperativo. Como assim no imperativo? Estou fazendo um pedido para o Joaquim, ou dando uma ordem. Traga sua tarefa até minha mesa. Ou eu estou pedindo, ou eu estou dando uma ordem. Quando eu estou fazendo um pedido ou dando uma ordem, normalmente o sujeito não aparece na oração. E outra, se eu quiser dar o sujeito, colocar o sujeito, ele vem depois. Traga você sua tarefa até minha mesa. Ou então, tragam vocês sua tarefa até minha mesa. Nunca antes, não tem como. Vocês tragam sua tarefa? Não estou dando ordem, estou fazendo uma declaração, não dando uma ordem. Não tem como. Então, o sujeito é o você, que não aparece aqui na oração, tá? É o você por causa dessa terminação do verbo, mas nós não vamos entrar nesse detalhe, tá? Mas lembra sempre disso. Quando o verbo está numa ideia de ordem ou pedido, dificilmente, rarissimamente, o sujeito vai estar na oração. O que vai ser o predicado, então, quando eu isolo o sujeito? A oração toda? Essa é a informação nova. Não vai ser a oração toda, vai ser a oração sem ser esse termo com a vírgula. Mas por quê? Lembra que eu falei que se eu falo Joaquim, eu estou fazendo um chamamento, eu estou chamando a pessoa. Esse termo, ele tem um nome dentro da gramática. Sintaticamente, ele é um vocativo. Por que vocativo? Porque vocativo vem de vocare, quer dizer chamar. Voz, vocal, vocare, voz, vocativo.
Se eu invoco alguém, eu estou chamando. Então, vocativo é um chamamento. Isso quer dizer que todos os termos de uma oração ficam ou dentro do sujeito ou dentro do predicado, exceto o vocativo. Ele fica separado. Ele não entra nem no sujeito, nem no predicado. Agora, todos os outros termos sintáticos, todos, são 13 ao todo. Todos os 12 termos sintáticos ou fazem parte do sujeito ou fazem parte do predicado, menos o vocativo, que é um termo à parte. E o vocativo sempre vem com vírgula. O vocativo tem sempre que estar na frente? Não. Vamos ver um outro exemplo aqui. Não se esqueça disso, Mafalda. Eu estou me referindo a Mafalda. E a Mafalda está separada de novo por vírgula. Calma lá. Tem que começar por onde? Pelo verbo, que é o esquecer. Esqueça. Depois, o que eu tenho que fazer? Achar o sujeito. O verbo sempre se refere ao sujeito. Uma coisa é a ideia, a outra coisa é o termo sintático. Lembra que essas coisas estão ligadas? Quem é que não é para esquecer algo? A Mafalda. Essa é a ideia. Mas o sujeito da oração é Mafalda? Não. Tem uns mosquitinhos aqui, eles ficam atrapalhando aqui. É a Mafalda? Não. Observa que tem a vírgula. Jamais o sujeito se separa do restante da oração por vírgula. O sujeito, se eu estou pedindo para não esquecer disso, o verbo está no imperativo. O sujeito normalmente não aparece. Então, é o você. Está longe, está fora da oração. Tirando o sujeito, o que eu tenho que achar agora? O predicado. Tudo que resta na oração faz parte do predicado, certo? Mais ou menos. Se tiver uma vírgula, eu tenho que prestar atenção se esse termo separado pela vírgula é ou não um vocativo. Nesse caso aqui, é. Mafalda é uma pessoa, estou me referindo a ela, estou chamando a Mafalda. Então, o predicado é a parte de cá, antes da vírgula, não se esqueça disso, e Mafalda é o vocativo. Então, o que eu tenho nessa oração aqui? Eu tenho um sujeito que não aparece. Eu tenho na oração, eu tenho um predicado e um vocativo. O vocativo não faz parte nem do sujeito, nem do predicado, certo? Vamos ver mais um exemplo. O mundo dá voltas, Pedrinho. O que eu tenho aqui? Primeiro, localizar o verbo, que é o verbo dar. Dá. Quem é que dá voltas? Então, eu tenho que localizar o sujeito. É o mundo. Não é o Pedrinho que dá voltas. É o mundo. O mundo, então, é o sujeito do verbo dar. Isolei o sujeito. O que eu tenho que buscar agora? O predicado. O predicado é a oração inteira aqui? Não. Não. Lembra que tem a vírgula? Tá? Se tem essa vírgula. Desculpa, quase que eu solucei aqui. Se eu tenho essa vírgula aqui, aliás, quase que eu engasguei aqui. Se eu tenho essa vírgula aqui, e Pedrinho, eu estou me referindo a ele, estou dizendo, mundo dá voltas, Pedrinho, estou me referindo a ele, uma espécie de chamamento, estou chamando o Pedrinho para conversa aqui, ele é o vocativo. Então, o que eu tenho nessa oração aqui? Sujeito, que aparece, o predicado e o vocativo. Então, não é sempre porque eu tenho vocativo que eu não vou ter sujeito, tá? Eu posso ter isso sim, ok? Bom, o nosso estudo inicial fica aqui. Lembra disso? Todo nosso estudo de sintaxe vai partir do verbo. Localizou o verbo, ache o sujeito, na sequência o predicado. Tudo que tiver numa oração ou fará parte do sujeito ou fará parte do predicado, com exceção do vocativo, que é um termo que fica isolado, nem no sujeito, nem no predicado. Agora, os exercícios para você treinar este conteúdo. Ficamos por aqui.